Boa noite, meritíssimo juiz, senhor promotor de justiça. Temos aqui uma audiência de custódia da jovem Tessália em um auto de prisão em flagrante. Segundo consta, nesta data, Tessália foi presa em flagrante por estar cometendo o crime de tráfico de drogas. Pois bem, o Ministério Público, nesta ocasião, requereu a conversão da prisão em flagrante de Tessália em preventiva. Discordo do Ministério Público. Requeiro inicialmente a concessão do relaxamento da prisão de Tessália, tendo em vista a inexistência de elementos concessivos da prisão em flagrante nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Isso porque os policiais militares, quando procederam à busca em Tessália e também nos pertences dela, nada encontraram consigo. Naquela ocasião, os policiais solicitaram o acesso ao celular de Tessália. Como ela não sabia que não era obrigada a fornecer a senha, em estado de ignorância, ela forneceu esse dado e somente assim é que os policiais tiveram acesso às mensagens trocadas por ela com terceiros pelo aplicativo WhatsApp. Tal prova, excelência, resta claramente nula nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, tendo em vista que viola frontalmente o direito constitucional à intimidade de Tessália. Consequentemente, todas as provas produzidas desde então, com a prisão de Tessália e condução dela à UPA, restam nulas por derivação, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, diante da inexistência dos requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio da presunção da inocência e diante do artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que prevê que ninguém será preso senão por flagrante ou por decisão escrita e fundamentada, requeiro seja concedido o relaxamento de prisão de Tessália. Caso contrário, entendendo pela licitude da prisão em flagrante, requeiro seja negada a pretensão ministerial de conversão em prisão preventiva, tendo em vista também a inexistência dos requisitos autorizadores nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Analisando-se a pretensão do Ministério Público, temos que este pretende a conversão com base em 3 argumentos. O primeiro argumento, excelência, é de garantia da ordem pública. O segundo argumento é de que seja mantida a crença popular na justiça. E o terceiro argumento é que o caso sirva de exemplo como punição para que situações semelhantes não mais se perpetuem na sociedade. Como sabemos, excelência, a teor do próprio artigo 312 do Código de Processo Penal, e o que o douto Ministério Público também não ignora, manutenção da crença popular na justiça e que a decisão sirva de punição como exemplo para casos semelhantes não se enquadram no rol taxativo do artigo 312 do Código de Processo Penal. Entendo que o Ministério Público deve se reposicionar ao qualificar a prisão preventiva, que tem natureza cautelar, como um instrumento de punição para a minha cliente. De outro lado, é fato que Tessália não representa um perigo à sociedade, tendo em vista a inexistência de provas nesse sentido. O Ministério Público baseia sua afirmação meramente na gravidade abstrata do delito. Passadas essas premissas, caso seja necessário, requeira a concessão de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se com isso o direito fundamental de ir e vir de Tessália. Sucessivamente, e entendendo pela concessão da prisão preventiva de Tessália, requeiro a sua substituição por prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso 4 do Código de Processo Penal, tendo em vista que na UPA foi certificado que Tessália está grávida há 8 semanas. É o que requeiro.